Boa noite. Como vocês devem ter visto já, que Katy Ellen, Vitor e Pierre devem ter feito algumas perguntas para vocês, né? E realmente é isso que acontece. Não tem como a gente conhecer alguém completamente se a gente não passa um tempo com ele. Então, por exemplo, como Neymar, eu posso até saber a idade dele, porque algumas coisas que aparecem na internet. Mas gosto pessoal, ou horários que ele vai fazer para sair para algum lugar, isso não tem como eu saber, porque eu não passo tempo com ele. E talvez o pessoal que joga com ele, por exemplo, o Messi passou um bom tempo com ele no Barcelona, né? Então, provavelmente ele deve conhecer muito mais, porque eles passavam tempo na concentração juntos, eles treinavam juntos também, então provavelmente ele conhece muito mais do que eu conheço ele, né? Então, com o Espírito Santo é da mesma forma. Não tem como a gente conhecer ele só de longe. A gente até também pode ouvir falar algumas coisas que as pessoas falam, mas não tem como a gente saber tudo. Para a gente conhecer mais dele, saber mais o que ele faz, a gente tem que ter um tempo com ele. A cada dia buscando, e a cada dia ele vai se revelar para a gente aquilo que ele faz e tornando para nós ter o conhecimento dele também. Quando a gente foi planejar o culto sobre o Espírito Santo, eu me lembrei de algumas pregações que eu já tinha visto. E de um rapaz que ele tem uma relação muito íntima com o Espírito Santo. Assim, ele disse que uma vez ele chegou para o Espírito Santo e disse: Espírito Santo, eu quero lanchar com você. Eu quero lanchar com você. E aí ele foi lá, foi na lanchonete, comprou o lanche dele, comprou do Espírito Santo, chegou na mesa, puxou a cadeira do Espírito Santo, sentou na outra, comeu, foi embora para casa, achou uma pessoa no caminho que estava passando necessidade de lanche, mas que para ele tinha lanchado com o Espírito Santo. Caramba, que massa, velho, eu quero lanchar com o Espírito Santo também. Só que não deu, né? Faltou. E aí eu pensei, não, tem uma outra situação que ele tinha contado, que ele tinha uma relação tão íntima que ele entrava no quarto dele, fechava a porta e ele conversava horas com o Espírito Santo. Ele falava um tempo e outro tempo ele ficava só calado, escutando. Eu disse, não, esse aqui eu já consigo, esse aqui eu já posso, cabe no meu orçamento. Cheguei em casa, preparei tudo, fechei a porta, entrei no quarto, fiquei lá. Falei com o discípulo, não, vou falar 15 minutos, eu vou falar 15 minutos, eu vou ouvir o Espírito Santo falando. Sentei 15 minutos, de relógio. Acabei de falar os 15 minutos, mais 15 minutos rolando e nada. Eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho que entregar tudo da faculdade. Eu tenho que botar meu jaleco para lavar. Eita, deixa a televisão ligada. Meu Deus, eu tenho que ver o que eu vou fazer no almoço. Eu comecei a pensar um bocado de coisa. E pode imaginar, a menor besteira do mundo eu pensava. Às vezes eu pensei, meu Deus, a parede está descascando. Tudo. E eu comecei a pensar, mas por que ele conseguiu ficar horas escutando o Espírito Santo falando que eu não consigo? Por que ele consegue lanchar com o Espírito Santo e eu não consigo? E a conclusão que a gente chegou é que Deus fala de diferentes formas para cada pessoa. Deus ele pode falar comigo de uma forma totalmente diferente da que ele fala com a Ayrton. Ele pode falar com o Thierry de uma forma diferente da que ele fala com todo mundo. E não adianta a gente achar que Deus tem que falar conosco de uma forma específica porque ele fala com uma pessoa dessa forma. Não é assim que funciona. Essa relação não funciona você estipulando as barreiras que ele tem que agir. A gente quer que vocês saiam daqui sabendo que Deus fala de uma forma específica com cada pessoa. E ele pode ter um jeito específico de falar com você. Você só precisa descobrir qual é esse jeito. Exatamente. Às vezes eu também ficava pensando, como assim? O pessoal falava, o Espírito Santo falou comigo e eu não conseguia entender muito bem. Mas aí a gente pode ver que na Bíblia o Espírito Santo falou com Saulo de uma forma audível. Como a gente pode ver, Saulo ele era um perseguidor dos cristãos e num dia ele estava indo para Damasco com a carta do sumo sacerdote para poder prender os cristãos que estavam lá. Mas no meio do caminho ele ouviu uma voz. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Então, nesse texto a gente pode concluir que era o Espírito Santo naquele momento que iria falar com Saulo. Porque as pessoas que estavam ali junto com ele conseguiram ouvir e viram a luz, mas não conseguiram identificar o que era.
E eu relaciono isso também que teve uma vez aqui no culto, a gente da banda tocou uma música e foi normal para mim. A gente tocou, a música é muito bonita, mas eu não senti nada demais. Mas quando foi no final do culto, o capitão ele falou que se sentiu de uma forma diferente. Então, a gente vê que naquele momento o Espírito Santo usou aquela música para falar especialmente com o capitão. Então, algumas outras pessoas não podem ter entendido nada, mas para ele, o Espírito Santo quis falar diretamente com ele. Um outro exemplo que a gente achou foi do Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. E uma coisa que a gente percebeu analisando esse texto foi que Samuel ele já servia ao Senhor, ele já trabalhava para Deus. Eu não sei o jeito que ele servia, se ele ajudava as pessoas, mas ele já servia. E outra coisa que a gente também vê é que o Senhor raramente falava. Então não era todo mundo que chegava a ouvir a voz de Deus. A pessoa ia dormir e acordava, Deus falou comigo. Não era uma coisa comum. Era uma coisa que raramente acontecia e que a gente percebe que... A gente vai ler uma outra passagem que a gente percebe que Samuel não conhecia, não sabia quando é que Deus estava falando com ele. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E uma coisa que a gente percebe aqui é como Samuel realmente ele não conhecia a voz de Deus. Deus chama Samuel 3 vezes até que ele que já conhecia a voz de Deus se ligue que não, peraí, não sou eu, não tem outra pessoa, então é Deus. Atenta aí, é Deus que está te chamando, é Deus que quer te falar alguma coisa. Samuel não conhecia, ele já trabalhava com o Senhor. Ele já estava naquele caminho, mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Uma coisa que a gente entendeu pelo texto é que não tenha sido uma voz audível. Talvez tenha sido uma coisa na cabeça de Samuel, Deus falando na cabeça dele, porque o próprio Eli não ouve nada. E eu fico pensando, umas coisas que a gente pensou também, de como deve ser complicado você dizer que alguém tem que ouvir a voz de Deus, você não diz como a pessoa vai ouvir a voz de Deus. Sim, mas como é que você vai saber se é Deus que está falando? Como é que Samuel poderia saber que era Deus? Uma coisa que eu até fiz uma bocado, morreu de rir, é que assim, eu fico imaginando o pobre Samuel lá, deitado, ouvindo Samuel, 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 ele acorda, não tem ninguém, Samuel, Samuel, ele acorda, não tem ninguém, não é ninguém. 2 meses depois, Samuel estava esquizofrênico no mínimo, estava achando que era um bola na cabeça. Porque você pensa, caramba, Samuel, acordei, não tem ninguém, Samuel, acordei, ninguém, ele me chamou, não chamei. Então, se talvez ele não tivesse ali para ajudar, Samuel nunca soubesse que era Deus que estava falando com ele. Então, uma das coisas que a gente quer que vocês percebam, que vocês atentem para ouvir a voz de Deus, é como é importante que você tenha alguém para te ajudar a discernir a voz de Deus. Alguém que possa te ajudar, alguém mais velho, alguém mais experiente, alguém que já tenha ouvido a voz de Deus. Naquele momento, ele foi de grande importância para o ministério de Samuel. Ainda que a mensagem que o Senhor tinha dado não era muito boa para ele, não. Mas foi de grande importância para o ministério de Samuel que alguém mais velho, alguém que já conhecia o Senhor, alguém que já tinha uma vida com ele, soubesse e dizer: não, Samuel, é o Senhor que está te chamando. E também o que a gente deve seguir também para saber se realmente é o Espírito Santo que está falando ou não, a gente tem que olhar na Bíblia e ver se aquilo que está dizendo lá é o que também o Espírito Santo está dizendo. Se for uma coisa que você está pensando, mas você for na Bíblia e não tem, então acho que não é o Espírito Santo. Por exemplo, se você já é casado, tem sua mulher e você começa a gostar de outra pessoa e quer deixar sua mulher para ficar com a outra, não é muito certo, porque na Bíblia diz que você tem que ser fiel à moça da sua mocidade. Então, você tem que ver e ir na Bíblia, ver se é aquilo mesmo que você está pensando, para poder saber se realmente é o Espírito Santo ou não. Uma outra dica é pôr em prática. A gente viu na sketch de uma forma bem simples até, como as pessoas estavam agindo naturalmente. Elas estavam fazendo aquilo, era errado, mas elas estavam agindo naturalmente. E o Espírito Santo ele veio e confrontou, disse: tá errado, não é por aí não. Talvez você seja incômodo que você sente fazendo alguma coisa de errado, e você só vai saber se você já falou com alguém, se você já procurou alguém que já conhece a Bíblia, alguém que tem uma vida com Deus, e essa pessoa diz assim: não, vai lá, faz isso.
Você foi lá na Bíblia, tá certo, tá indo de acordo com a palavra de Deus, tenta, põe em prática. Talvez eu esteja te dizendo para pedir perdão a alguém, ou para sabe, perdoar alguém, para liberar o próprio perdão. Põe em prática, arrisca, dá esse voto de confiança. Eu garanto, pelo que eu já vivi, pelo que a gente do Calito Local pode testemunhar, que você só tem a ganhar. E a segunda coisa é que o fruto da intimidade é o crescimento. A gente não precisa melhorar primeiro para poder aceitar a Deus. Porque às vezes a gente faz alguma coisa errada e a gente pensa, não, vou deixar de fazer isso primeiro. Eu falo muito palavrão, então vou tentar deixar primeiro para depois aceitar a Deus, mas não é assim. O crescimento vem exatamente com isso, quando você aceita mesmo os seus erros, e o crescimento vem daí. Por exemplo, eu antes de me converter, eu falava palavrão, né? Porque eu falava palavrão e eu jogava muito, eu passava muito tempo no computador. E mesmo depois que eu me converti, isso ainda acontecia. E hoje, até eu nem lembro muito como era que eu falava palavrão, porque faz muito tempo. E é muito difícil realmente eu falar. E sobre o computador, de passar muito tempo jogando, isso foi muitos anos. Mesmo depois de eu ter me convertido, eu não passei muito tempo na igreja, eu voltei, fiz curso de soldado, mas mesmo depois disso, ainda passava muito tempo no computador. E isso só veio mudar na minha vida esse ano. Então eu vi que foi um caminho muito longo para Deus mudar isso no meu coração. E porque eu Então, é exatamente isso. Então, eu vi que foi um trabalho, um pode ter sido mais rápido e o outro demorou mais um pouco. Mas mesmo assim, Deus fez o trabalho dele na minha vida. E uma coisa que a gente percebeu nos estudos que a gente teve sobre o Espírito Santo é como foi importante que Jesus voltasse. A gente estudando, eu falei assim, cara, realmente devia ter sido muito legal poder ter uma conversa com Jesus, poder ouvir as coisas que ele sabia, poder pedir conselho. Realmente devia ser muito legal. Mas imagina, um Jesus, uma multidão de gente. E eu aqui querendo dizer Jesus, eu briguei com a minha mãe, Jesus lá falando para a multidão, falando para todo mundo. Ele não tinha tempo de sentar com uma pessoa de um por um. Não, vamos lá, vamos conversar. O que aconteceu, Lucas? Eu falei assim, tá bom, então acho que você deveria fazer assim, não. E a gente chegou à conclusão de, poxa, como foi importante, porque por mais que fosse maravilhoso estar na presença de Jesus, poder conversar, poder ouvir as coisas que ele tinha para dizer, é mais importante ainda ter essa relação íntima com o Espírito Santo. Alguém que te conhece, que sabe todos os problemas que você tem passado, alguém que sabe qual é a sua ferida, onde que ela aconteceu, como que isso mexeu com você, como que isso te transformou. E um exemplo da Bíblia que a gente achou foi Saulo. A gente já falou que ele teve esse momento com Deus, né? Esse primeiro momento com Deus, da conversão dele, mas depois que Saulo se converteu, ele já queria ir ministrar, ele queria evangelizar em outros lugares, só que Saulo era muito violento, ele falava de uma forma muito agressiva, ele falava acusando, e a própria igreja dele, eu vejo que como forma de proteção até, disse, não, Saulo, melhor tu ficar aí guardadinho, porque senão vão acabar te matando, tu é muito agressivo, tu fala com muita empolgação. E Saulo, ele fica 10 anos nisso. Eu não sei se foi um tempo estipulado, mas ele fica 10 anos sendo aprimorado, sendo transformado, tirando tudo dele, tudo que ele queria fazer, a forma como ele queria falar, a palavra que ele queria usar, 10 anos, até ele poder ser usado de novo, até Deus pegar ele e dizer assim, não, agora você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, e ele viaja depois. Coisa que a gente sabe é que Saulo anda depois. E a terceira coisa é os presentes do Espírito. Às vezes a gente pode ter uma ideia de que o Espírito Santo tem que nos dar dons específicos. E às vezes a gente pode até sentir um pouco de inveja disso. Por exemplo, como pregar para uma multidão. Você fica pensando, mas eu não consigo, aquela pessoa fala tão bem, ela chega lá e todo mundo é impactado. E quando eu vou falar, eu fico com vergonha, não consigo. Mas não é muito assim. Cada dom tem a sua importância. A gente teve uma conversa sobre isso e como são vários dons. Eu acho que para todo mundo, você sabe quais são as coisas que você faz bem, mas sempre tem aquela coisa que outra pessoa faz, que você queria fazer aquilo.
Pô, eu queria saber tocar bateria, saber tocar violão, eu queria cantar bem, eu queria quando eu cantasse, assim, pô, Caté, tu cantar muito bem, que voz, eu queria, eu não vou mentir não, eu queria, de verdade. E tem sempre os dois polêmicos, né? Tem uma pessoa que, se você não tem, eu sou melhor, a pessoa acha que é melhor. Um desses dons é falar em línguas. Nas igrejas pentecostais, algumas pessoas falam em línguas. E eu tenho um exemplo em casa de que minha mãe, ela é de igreja pentecostal, quando ela se converteu, ela sempre comentava lá em casa, assim, cara, Catiana, eu acho muito bonito, eu acho que é uma forma muito bonita de Deus usar uma pessoa. E ela se converteu e ela pedia isso a Deus. De verdade. Depois de um tempo, ela chegou em casa super feliz. Ela acho que, menina, você sabe o que aconteceu hoje lá na igreja? O que foi, mãe? Fui batizada no Espírito Santo. E ela super feliz, ela de verdade. E eu vejo isso como uma forma de Deus presentear. Ele conhecia o desejo do coração dela. Ele sabia que aquilo era uma coisa importante para ela. E não que, que ela seja mais importante ou menos importante que outra pessoa que canta, que prega, que dança na presença do Senhor. Não, mas é uma forma de Deus usar ela. É um jeito todo especial que ele tem de mostrar que ela é importante, de mostrar que sim, eu me interesso pelos seus interesses também. Que se é para me engrandecer e glorificar, por que não? Exatamente. Às vezes você pensa também, alguém que não toca algum instrumento ou quem canta. Que legal, aquela pessoa consegue cantar, tocar. Eu mesmo, por exemplo, antes de eu entrar na banda, aí na equipe de louvor, eu já fiz parte do Louvorar. Uma vez eu fui para um evento que teve e gostei, o pessoal dançando, não, vou tentar. Fui testar, mas não dá, não é uma coisa para mim. Eu vi que no meu dom não era aquele. Porque eu vejo que Andressa, Clarice, o pessoal dança super bem. E eu via que não era aquilo que era o meu dom. Eu cheguei à conclusão de que um bonde que passou pelo Louvor Arte antes, até de perceber que não era o dom. Tem Thierry, tem Germán, tem um pessoal aí. Se a gente juntar, vai ser uma bênção. E também tem outros dons que também não são muito vistos, mas também são muito importantes. Como aconselhamento, hospitalidade, finanças, administração. Então, isso também é muito importante. Se você tem esses dons e ainda não descobriu, então você tem que saber que isso também é muito bom e isso vem de Deus. E Ele quer usar também esses seus dons e talentos para contribuir com o reino dele. E também a gente até tentou fazer uma diferença, saber a diferença entre dom e talento, mas é uma coisa muito sutil, é uma coisa muito parecida. Então, foi muito difícil a gente saber. Mas a gente achou um versículo que fala isso aqui. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Então, com isso a gente pode concluir que pode ser dom ou talento, uma coisa que a gente já nasceu desde pequeno e foi desenvolvendo, ou uma coisa que a gente vai aprendendo depois com o tempo. Então, isso, independente se é dom ou talento, tudo isso vem de Deus. Um exemplo que a gente tem de uma pessoa que era assim, uma pessoa segundo o coração de Deus, é Davi. Davi, ele ganhou o título, né? O homem segundo o coração de Deus. Vê que título massa. Mas Davi, ele não... eu fico imaginando Davi lá. Eu já sou um segundo o coração de Deus, agora eu quero falar em línguas. Davi não curava, Davi não tinha uma oração fervorosa. Orou, a gente achou o exemplo até de Elias, que Elias, ele orou pedindo para que caísse fogo do céu para queimar o holocausto. Caiu o fogo do céu, queimou o holocausto. Fazia muito tempo que não chovia, Elias foi lá, orou com o coração cheio de fé, choveu, depois de anos sem chover. Assim, Davi podia muito bem olhar e dizer assim, eu queria ser assim, eu quero esse dom aí, meu Deus. Eu sou o homem segundo o seu coração, eu quero aquele dom, eu quero isso aqui. Mas não, Davi, ele tinha dons muito importantes também. Ele tinha o dom da poesia, ele era uma pessoa muito inteligente, assim, nas estratégias. Assim como Sansão também, a gente pode ver na Bíblia, que ele tinha o dom da força, né? E vejam que ele tinha errado bastante, mas ele pôde usar aquele dom que Deus deu a ele para proteger o povo e proteger dos inimigos deles, que eram os filisteus. E também a gente deve ter muito cuidado também com a falsa modéstia, porque às vezes você é bom numa coisa e alguém chega e fala assim, poxa, que legal, foi muito bom aquilo que você fez, por exemplo, se você tocou uma música, e às vezes você fala, não foi e tal. Mesmo você sabendo que foi, mas você tenta dizer, não sou bom. Mas não, você tem que dizer, que legal que você gostou, muito obrigado. Realmente você reconhecer aquilo.
não é você se vangloriar, mas reconhecer aquilo que a pessoa está achando legal e agradecendo. A gente percebeu, depois que a gente estava fazendo a direção, a gente percebeu isso da falsa modéstia em um domingo. Passou-se uma semana, no domingo, a gente cai nisso. Fiz. Cheguei na faculdade, estava lá fazendo um desenho, a professora projetou no quadro, eu fui fazer o desenho, né? A rapaz chegou e falou assim: nossa, tá muito bonito o teu desenho. Eu realmente achava que estava bonito. Tá bonito mesmo, mas eu olhei assim: não, é estranho, mas eu achava que estava lindo. Assim, não tem motivo nenhum para você dizer para a pessoa assim: não tá. Se você acha que tá, só agradece e talvez até engrandece. Assim, pô, que bom, né? Deus te abençoe. E uma última coisa é que todo dom ou talento é aprimorado através do Espírito Santo. Reconhecer os dons... Não. Fugiu. Bom, eu tenho exemplos de que eu contei a Thierry morre aqui com as coisas nada a ver. Mas eu contei a ele que logo quando eu entrei no Louvor Arte tinha uma música que a Andresa estava passando. E ainda no tempo que a Andresa passava a música passo a passo, viu? Porque agora ela bota a música, ela para cara assim, ó. Vou passar só o básico, vocês peguem o resto. Ela passou passo a passo a música, detalhe por detalhe. Cada passinho que a mão ia, onde ia, no tempo. E olha, eu saí dali desesperada. Falei assim, meu Deus, eu estou no lugar errado. Eu tenho certeza que eu estou no lugar errado, porque eu não peguei a música até hoje. Eu estou há uns 3 anos no Louvor Arte. Até hoje eu não peguei essa música. Você fez qual a música? É uma que eu tenho uma parte que faz bem, já se apresentou. Se você vê isso aqui, ó. Da música inteira, só sem fazer isso. E outra coisa que Deus me aprimorou muito, eu acho que até ele criou em mim depois que eu me converti, é a facilidade para falar. Eu lembro que antes de eu me converter, a pessoa perguntava qual é o teu nome? Catiele. Era difícil, eu morria de vergonha, ficava tremendo, ficava nervosa, esquecia. Fugia para apresentar trabalho na escola, era um desespero. Quando a pessoa falava seminário, eu me colhia todinha. Então, assim, eu acho que talvez através do nosso relacionamento com ele, ele vai te mostrando em que você é bom, em que ele pode te usar, em que você vai se sentir à vontade para ser usado, porque não é um sacrifício, não é uma coisa, tem que ser algo doloroso, mas não, poxa, então você gosta de tocar, você já toca bem, então eu vou te usar nisso, poxa, eu vou te fazer ganhar pessoas para mim nisso, que isso você já é bom, isso você gosta de fazer. Eu também tenho um exemplo que em relação à música também. No caso, eu testei, né, antes de entrar o Louvor Arte. E hoje em dia eu realmente vejo que o dom que Deus me deu para eu usar é o de tocar, né? Eu também já tentei cantar, mas cantar também na minha praia. Então, eu pude ver que eu pude aprimorar esse dom que Ele me deu, até também com o pessoal daqui. Depois que eu entrei na equipe de louvor, eu aprendi muito com o pessoal de lá. E hoje eu vejo que a aprimoração que eu tive com esse tempo. Com a ajuda de Deus e a ajuda dos membros também, eu pude evoluir muito. E também em relação à banda, agora eu tinha tirado alguns dias para ensaiar e eu vi que realmente eu consegui aprimorar com aquele tempinho. Então, realmente, você aprimora o dom, gastando um pouco de tempo e se dedicando para aprender mais. E tem 2 coisas que a gente quer que vocês saiam daqui como uma tarefinha de casa. A gente, no pequeno grupo, a gente sempre brinca aqui, quando é Bel que vai levar a devocional, ele sempre manda a gente fazer alguma coisa, sempre dá um papel, sempre tem uma tarefa de casa, então a gente sempre lembrar como se a gente estivesse na 2ª série. Então hoje a gente quer levar 2 tarefinhas de casa para vocês, coisas super simples e que eu garanto que vocês vão ser os maiores beneficiados. A primeira é: se deem a oportunidade de conhecer esse Espírito Santo. Hoje você sabe que ele é alguém, sim, importante, ele é alguém que tem papel fundamental na sua vida e que tem grandes planos. Então, se dê de verdade essa chance. Eu quero conhecer, eu quero saber quem é esse que pode me aconselhar, quem é esse que tem os melhores conselhos, que me entende, que passa por cima, não é aquele amigo que só diz assim: não, tá bom, tu tá certo, tu tá sempre certo. Mas não, ele vai me confrontar, ele vai dizer assim: não, você tá errado. Você está errado, você tem que ir lá pedir perdão, você tem que ir lá reconhecer. Então, se deem essa chance. Se permitam conhecer esse Espírito Santo, dá ele a liberdade para falar com vocês. E também, como eu falei antes, passar um tempo com ele para poder realmente saber aquilo que ele quer para você, o dom que ele tem. Até como eu falei, também testar algumas coisas, como eu testei, mas eu vi que não era aquele meu dom. E também, se você quer uma coisa, tenta, que aí Deus vai te mostrar, o Espírito Santo vai te mostrar se aquilo é realmente o dom que ele tem para você ou não. E se você tem um dom,
então agarre ele. Então, não, esse é o dom que Deus me deu, então eu vou usar ele.